Regis, proposta de delação de Vorcaro tem acusação de propina de $30 mil, Regis. Sabe 30 pra quem? milhões, mano. 30 milhões. A Alcolumbre. Eita, quem é o Alcolumbre, só para nós saber? Presidente do Senado e do Congresso Nacional. Regis, a segunda proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro teria uma acusação de pagamento de propina ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Por isso que ele não quer que saia CPI. Mas, nós, inclusive, já tínhamos falado aqui fora do ar, né? Sobre essa questão, porque esse é um dos temas oferecidos, foi oferecido pelo delator aos investigadores para fechar o acordo de delação premiada, que é o uso de uma conta no exterior, Regis, para repassar recursos ao senador do Amapá. Veja que situação que a gente está vivenciando. De acordo, isso aí, Regis, foi publicado na revista A Veja, uma revista com credibilidade, conceituada, né? Que conseguiu conceituada, acesso a documentos. Exatamente. Né? Então, o banqueiro que está tentando a delação premiada teria feito um pagamento de $30 milhões, o equivalente, Regis, hoje a cerca de 153 milhões de reais. Mas o que o Alcolumbre podia ajudar o Vorcaro aí? É aí que tá, Regis. O que o Alcolumbre poderia ajudar? Poderia ajudar nos trâmites dos projetos de interesse do Vorcaro dentro do Congresso, inclusive até aquela proposta do longa-manos dele ali, que o empregado do Vorcaro, que era o senador Ciro Nogueira, aquela proposta de aumentar o valor do fundo garantidor, né, de crédito. Então, tudo isso teria que ser votado. E por essa razão que ele foi comprando todo mundo. Então, o Alcolumbre é um dos líderes do Centrão, né, mano? Ele tem muita influência no Congresso Nacional. Exatamente. Regi, esse dinheiro, olha que coisa interessante, né? Essa cifra bilionária aí, ela foi depositada numa conta secreta e repassado os dados para o Alcolumbre em troca do apoio dele para os assuntos de interesse do Vorcaro. Eu acho que o Ciro Nogueira deve estar pensando assim, mas eu pegava 500 por mês, o Alcolumbre me tomou 30 milhões numa pegada do cara, acho que eu estava pedindo pouco. Tu vê que até os bandidos ficam bravos com eles mesmos. Com eles mesmos, o outro ganhava mais, né? Ganhava mais, mas que coisa impressionante isso. Inclusive o Vorcaro, né, ele também, ele não tinha partido com ele, né? Ele estava dando dinheiro para quem ele era do interesse dele, né? Interesse à esquerda, à direita, era do centro. Parece que nessa delação, essa proposta também tem grana aí para um ministro do Lula lá na Bahia, né? Exato, também tem essa investigação referente a essa questão que envolve o ministro de Estado, e tu veja, a revista Veja, ela chegou até a descobrir quem fez a operação financeira, que foi um ex-sócio do Vorcaro de nome Augusto Lima. Então tem muita coisa para aparecer aí nos próximos dias, porque agora que foi veiculado, isso não pode ser botado embaixo do tapete, né, Regis? A Polícia Federal não está aceitando essa segunda oportunidade de delação do Vorcaro, né? Perfeito. Ontem mesmo, Regis, a Polícia Federal enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal, ao relator, né, o ministro André Mendonça, informando de ter rejeitado a proposta de delação do Vorcaro. Porque, segundo a Polícia Federal, o conteúdo da proposta era incipiente já. A Polícia Federal já avançou muito mais que aquilo e a proposta de delação mais parecia uma peça de defesa dele. Ele não tinha provas, né? Não, que não fez nada errado, que tudo estava dentro de uma normalidade, e a polícia já avançou, principalmente dentro da quebra de sigilo telefônico dele, avançou muito mais do que isso, né, Regis? Avançou. Então não tinha razão para fazer, porque a delação premiada,
o próprio delator tem benefícios, Regis. Então você vai dar benefício para um condenado que lesou, na verdade lesou os cofres públicos, né? Roubou Exato. dinheiro de aposentado, você vai dar benefício para esse sujeito em troca de nada? A PGR está analisando, ainda não deu o parecer deles. Né? Ainda está sob análise na Procuradoria-Geral da República, que deve se manifestar nas próximas horas ou nos próximos dias, né, Regis? Mas se você veja, né, Mauro, uma análise aqui, se nessa proposta que não foi aceita pela Polícia Federal, já tem um conteúdo explosivo como esse, né, de uma comprovação de propina pro presidente do Senado e do Congresso Nacional, imagina onde é que a Polícia Federal já não está nessa investigação. Exato. As fases que devem vir pela frente aí são muito fortes, né, Mauro? Provavelmente, nas próximas semanas, nós vamos ter novidades e novidades bombásticas aí, Regis. Tu veja bem, ó, essas questões aqui envolvendo o Alcolumbre não eram surpresa para os investigadores da Polícia Federal. Não eram surpresa, porque nos bastidores já se sabia do Alcolumbre pressionando o governo federal para trancar a atuação da Polícia Federal. Se tu lembrar, Regis, em uma manifestação do presidente Lula, ele chegou a dizer: eu não vou trancar a atuação da Polícia Federal, porque a Polícia Federal não vai se submeter a isso. Ele jogou aí a votação no Congresso várias pautas contra o governo, inclusive a não indicação do Jorge Messias. E já vem desde aquela época tudo isso, Regis. Tudo isso já era a solicitação, ou seja, a pressão dele para que o governo acabasse baixando a cabeça, aceitando os termos dele. E veja, Regis, isso, na verdade, quem é prejudicado não é o governo, quem é prejudicado é o país, Regis. Então, para ele se livrar das questões de crimes, né, dele, ele está jogando pesado contra o Brasil inteiro. É o país que perde. E, Regis, vamos mais longe. O próprio Vorcaro, os sinais que estão aparecendo aí, é que o próprio Vorcaro não tem interesse nenhum de fazer delação. Não tem. Desde o início, porque o que ele vem apresentando aqui, Regis, nada é mais do que a polícia já sabe. Por quê? Porque ele está esperando que o acordão aconteça. E aí todo mundo... Porque tu veja bem, Regis, nós temos que avaliar que esse acordão, ele tem apoio de integrantes do STF, que a gente sabe, ministros envolvidos. Tem boa parte do Congresso Nacional que também tem interesse nisso aqui, para que não apareça. Integrantes do Executivo, que agora a gente viu um ministro de Estado da Bahia, né, que está também, Rui Costa, que também está mencionado, governadores de estados, né? Todo mundo quer, todo mundo mas quer a polícia acabar não com pode isso. entrar nessa onda, né, Mauro? Tem que continuar o seu trabalho como sempre fez a Polícia Federal, os investigadores têm que ir até o final agora. Até porque não tem como, né, Regis? Seria um absurdo que acontecesse qualquer coisa disso nesse sentido, até porque as provas são muito fortes. E tu veja mais um elemento que demonstra a força do Alcolumbre e o interesse espúrio dele. Regis, em março deste ano, 31 senadores protocolaram o requerimento para investigar o Banco Master. Então, é mais do que o suficiente, porque o mínimo necessário seriam 27. E o presidente do Senado não pauta a leitura do requerimento, porque sem a leitura do requerimento não existe a CPI. E ela não pode ser criada sem a tal da leitura desse requerimento em plenário. E ele não pauta isso. Agora que vem à tona esse recurso, essa bomba, né, no colo dele, ele já está se manifestando que não tem nada a temer, que o Vorcaro
não tem como comprovar e que a Veja vai ser processada por ele criminalmente porque estão fazendo calúnia contra o presidente do Senado Federal. E aí vem essas explicações agora, né, Mauro, que a grosso modo não convence mais ninguém, né? Ninguém dá uma explicação dizendo, não tenho nada a ver, eu comprovo aqui que eu não fiz nada. E a questão é o seguinte, esse tipo de manifestação, porque eu vou processar, porque não tem nada que prove, isso a gente vê toda hora, né, Regis? E o que o pessoal busca? O pessoal busca que o tempo apague, que o tempo passe e se esqueça. Uma outra questão que deve estourar nas próximas semanas é também o dinheiro espúrio do filme Dark Horse, lá o... Dark Horse, Dark Horse. É um fundo que foi criado nos Estados Unidos. Foi criado, ali também a indicação é que tem bastante coisa para ser explicada e deve estourar nas próximas semanas. Tanto que a ONG, né, investigada, né, que seria a responsável pelo controle financeiro dos recursos do filme, né, tem contratos milionários com a Prefeitura de São Paulo. E tu viu como que ela comprovou, Regis? Através de notas falsas, de notas de empresas que nem existem, ou seja, rolo atrás de rolo. E ela não tem uma sede da empresa, né? Porque ela foi feita uma busca e apreensão, foi feita na casa e na sede da empresa, era no coworking, né? Naqueles escritórios alugados, a pessoa que estava lá disse, não, mas aqui já não funciona, eles alugam por dia, alguma vez quando precisam, fazer uma reunião. Então faz contratos milionários com o poder público e sequer a empresa tem expertise na matéria e sequer cede, né, Regis? Nessa operação que foi lá, foi Polícia Civil lá em São Paulo que fez, né, para investigar esse contrato com a Prefeitura lá de São Paulo. Ela entregou o celular dela, mas o advogado disse, você não dá a senha porque você não pode produzir prova contra si, né? E ele realmente não forneceu nenhuma senha dos celulares apreendidos dela, né? Agora essa é boa, aluga uma sala, vai ali, monta uma empresa, monta um escritório, no outro dia já não tá mais. Não, Chorão, e faz contrato de milionários. Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões, acho que foi 150 milhões, né? Instalar internet gratuita. Instalar a internet e ficou por isso. Sendo que essa ONG nunca lidou com internet. E tu viu que aquele contrato, mesmo ela não prestando o serviço como deveria, eles fizeram um aditivo no contrato para pagar e pagaram mais dinheiro. É muito rolo nesse nosso país. É muito crime, né? É por isso que não anda, né? Não adianta, né? Não tem como o país ir para frente, porque é rolo atrás de rolo. Mas ainda que a polícia segue no seu trabalho de investigação e que bota essas pessoas responsáveis, seja quem for, né, atrás das grades para assumir as suas responsabilidades. Regi, aí vou fazer a mesma pergunta que tu já me fez várias vezes. E aonde que anda o procurador da República, o procurador-geral da República? Esse homem não se... Tudo isso aqui caindo na cabeça deles, esses crimes, e não se vê absolutamente nada. Olha, faz tempo que ele não vem a público numa manifestação sobre os fatos que acontecem no nosso país. Né? E nem toma uma posição em todas essas investigações que estão aqui, né? E ele estava ele estava pouco tempo atrás, aí ele estava nos holofotes, né? Vamos pegar o caso Bolsonaro no STF, ele foi o cara que mais falou, ele fez a acusação foi da Procuradoria-Geral da República, né? Lá no caso do golpe do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, ele era o cara, ele estava aparecendo, mas depois daquele episódio, depois desse processo praticamente encerrado, ele não deu mais a única forma onde ele apareceu mesmo foi tomando uísque com o Vorcaro lá em Londres, né? Parece que foi a última e aí ele sumiu. Não quis mais. Não quis mais aparecer. Quem não é visto não é lembrado, tem essa, né, mano? Quero saber quem pagou esse uísquezinho. O Vorcaro pagou e pagou caro, $60 mil parece que era, né? Então, Deus. Aí vem aquela questão. O cargo dele não autoriza ele se esconder, né? Isso aí ele responde por prevaricação também, né?